Deflação no Brasil? Pois é, você não entendeu errado. Mas calma, não precisa colocar o carro na frente dos bois da alta de preços. O IPCA, o nosso principal indicador de inflação ao consumidor aqui do Brasil, ele registrou queda de 0,68% em julho. Pois é, deflação mensal, quando os preços de bens e serviços eles caem entre um mês e o outro. Mas calma, gente. Antes de estourar a champanhe, vale lembrar que deflação nem sempre é positivo para a economia. Pelo contrário, os preços caindo podem sim ser marca de uma crise muito grave, porque a demanda ela ficaria tão fraca que aí não tem incentivo nem para produzir, e aí nesse caso os preços caem. Então nem sempre é positivo. Mas esse não é o caso no Brasil. Então vamos para alguns detalhes do que está acontecendo hoje. A deflação que a gente viu em julho foi puxada principalmente pela redução de impostos sobre bens e serviços bem específicos, no caso os combustíveis, a telecomunicação e a eletricidade. Tendo menos impostos incidindo sobre esses bens e serviços, o preço deles cai lá quando chega no consumidor. Isso mesmo sem uma queda na demanda, obviamente porque tinha menos imposto. E isso aconteceu por conta de recentes mudanças legislativas que foram implementadas, decididas e montadas pelo governo e pelo Congresso, que decidiram então reduzir ou zerar impostos federais e estaduais sobre bens como a gasolina e o gás de cozinha. E aí começa alguns mas. Primeiro mas, se a gente não considerar esses itens mais voláteis, como aí o preço da gasolina e da energia, a inflação ela seguiu positiva em julho, ou seja, mostrando alta de preços. Além disso, a gente não pode esquecer que a inflação segue rodando acima de 10% no acumulado em 12 meses. Esse normalmente é um número que a gente usa quando a gente fala de inflação, quando a gente lê no jornal, a inflação está em 5%, 10%, 15%, 2%. Normalmente a gente está se referindo aos preços aí acumulados nos últimos 12 meses. Por isso que a gente viu deflação em julho, mas ainda não sentiu tudo ficando mais barato. A gente inclusive sente tudo mais caro quando a gente pensa nos preços de um ano atrás. Porque sim, esses preços subiram em média 10% nos últimos 12 meses. Outro mas, uma parte da queda desses impostos, que são os impostos federais, ela é temporária. Ou seja, em tese, eles só estão valendo até o final desse ano. Então, nesse caso, quando esses impostos voltarem para o patamar anterior, os preços também tendem a voltar. Mas e se essas reduções de impostos forem mantidas aí ad eternum? Os preços podem não subir de imediato, de fato, porque os impostos não vão subir, mas esse gasto extra, afinal, gente, com menos impostos, o governo tá arrecadando menos, então ele precisa ser pago de alguma maneira. E aí o governo pode ou ter mais dívida, ou fazer novos impostos, ou aumentar velhos impostos, ou fazer o quê? Inflacionar os preços no futuro. Porque a gente não pode esquecer que o governo pode, sim, imprimir dinheiro, mas isso obviamente gera o quê? Mais inflação. Bom, gente, dito tudo isso, todos esses mais, porém, entre tantos, há sim uma parte boa e não conjuntural, ou seja, que não depende da conjuntura bem atual, no resultado que a gente viu ali de deflação de julho. Essa notícia boa é, o pior parece ter ficado para trás, pelo menos por hora. Porque a gente já começa a ver que alguns preços começaram aí a perder fôlego, com o mundo voltando a produzir e escoar produtos normalmente, especialmente lá na China, onde estava rolando toda aquela política de fecha, abre postos e estava fazendo com que o preço de tudo subisse ainda mais. Pois é, isso começou a normalizar por lá e a gente já começa a sentir nos preços industriais. Além disso, a gente também começa a ver os preços das commodities caindo no mercado internacional. E o medo de uma recessão global acaba jogando a favor nesse ponto. Afinal, gente, um mundo que cresce menos, consome menos, produz menos e aí demanda menos. Ou seja, os preços ficam menos pressionados. O receio de uma demanda mais fraca lá no futuro derruba os preços dos insumos básicos. A gente ainda não sentiu isso hoje na inflação, mas a gente deve sentir sim nos próximos meses, principalmente aí na inflação de alimentos e outros insumos básicos que vão aonde? Em produtos industriais. E agora, gente, tá tudo resolvido? Não.
Agora o principal desafio passa a morar na casinha dos serviços. Isso porque, com a economia normalizada do pós-Covid, o mercado de trabalho melhorando e estímulos renovados que foram aprovados também no Congresso às famílias, todo mundo volta a consumir e consumir também os serviços que tinham deixado de ser consumidos por um bom tempo. Assim, muitos prestadores desses serviços querem retomar parte da margem que eles perderam durante a pandemia, quando estava tudo fechado. E os consumidores, eles seguem comprando, porque a economia tá sim aquecida atualmente. E aí o que acontece? O preço sobe. Então, gente, daqui pra frente, o que a gente deve esperar? Quem vai domar esse desafio dos preços altos, passando a ser puxado principalmente pelos serviços? A taxa de juros em 13,75% ao ano, que foi determinada pelo Banco Central, é uma das principais armas nessa cruzada contra a alta de preços, especialmente de serviços, porque afinal de contas, gente, o Banco Central não determina quanto chove, que país faz guerra com quem, mas ele determina aí o crédito, o preço do dinheiro. E quanto mais caro, mais ele desaquece a economia. Mas junto dessa taxa de juros, precisam sim ir as expectativas da inflação lá no futuro. Isso porque a gente sabe que a inflação, ela é uma profecia autorrealizável. Porque se todo mundo acha que o preço não vai parar de subir, todo mundo sobe o seu próprio preço. Aí a inflação sobe mesmo, por isso profecia autorrealizável. Ou seja, essas feras são mais difíceis de domar, ainda mais em ano eleitoral, quando tá todo mundo querendo o quê? Gastar um pouquinho mais. Por isso, tanto o Banco Central quanto a gente aqui, no lado dos investimentos, seguimos atento ao cenário político e fiscal, além de, claro, para a própria inflação. Bom, agora que você já sabe tudo sobre essa tal de deflação e o que esperar para a inflação nos próximos meses, que eu espero não estar muito errada, você quer saber sobre como investir nesse cenário? Então vai lá no Onde Investir de agosto, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, e saiba tudo sobre as nossas recomendações da Rico para você nesse cenário.